O Brasil vem perdendo referência anualmente. O pouco que esse país ainda conseguiu produzir vem perdendo espaço cada vez mais. E embora não parece, o Brasil já foi produtor de grandes obras, como por exemplo, os quadros de Tarsila de Amaral, a literatura do Machado de Assis e Érico Veríssimo, as poesias de Vinícius de Moraes, e embora muitos de vocês não saibam, o Brasil ele foi referência de programas infantis, das quais foram muito premiadas. O Brasil, inclusive, ele serviu de exemplo para o mundo de como produzir programação infantil, que são elas Castelo rá tim e a Ilha rá Pode não parecer, mas programação infantil educacional brasileira foram muito bem recebidas pelo mundo inteiro. Inclusive, esses programas como Castelo rá dão um banho na programação de países como o da Europa. Nem mesmo a Suíça tinha uma programação tão rica quanto a brasileira. Inclusive, o Castelo rá ele é muito respeitado em países como Suíça e Noruega, esses que são referência em educação. Então a gente pode ver que embora o Brasil ele pode até não ser referência cultural, digamos na cultura pop, em algumas outras questões o Brasil é uma grande potência, como e citando novamente, a literatura brasileira é extremamente rica. Os livros do Érico Veríssimo, por exemplo, são reconhecidos mundialmente, né? Inclusive, se vocês talvez alguns de vocês não saibam, mas a literatura brasileira chega a ser até mesmo mais rica que as literaturas de outros países, né? A forma, a escrita, os contos são bem mais ricos que os europeus, por exemplo. Né? Então, assim, a gente também pode citar as obras de artes. O Brasil ele também tem grandes obras de artes, tem muitos quadros produzidos. Se eu não me engano, eu posso não estar me lembrando agora, o Museu da Arte Moderna foi feito no Brasil. Foi o Brasil que inventou. Então, em questões artísticas, culturais e literárias, o Brasil é extremamente rico e chega a ser uma referência. E novamente citando, um programa como Castelo rá se você, assim, chega a ser uma piada, mas se você assiste o Castelo rá você vê como, assim, as coisas decaíram demais. O Castelo rá tinha grandes obras de artes, os personagens eram bem desenvolvidos, tinha aqueles robozinhos que se mexiam, bichinho de pelúcias que falavam, e cada um deles tinha a sua característica. Quem assistiu o Castelo rá sabe do que eu estou falando, mas o Castelo rá ele foi premiado mundialmente e fez até mesmo programações infantis de Suíça e Noruega ficarem muito abaixo. Existem programações brasileiras, existem produções brasileiras que são respeitadas e embora muitos não conheçam, isso que chega até me desanimar um pouco. Como eu já citei para vocês, eu sou publicitário e como publicitário eu sou obrigado a saber que o Brasil ele foi referência durante muitos anos na área de publicidade. Então, o Brasil era melhor que Estados Unidos, melhor que a Europa inteira. As agências de publicidade do Brasil são consideradas as melhores do mundo, como W. Macan, DM9, África. Existem grandes agências de publicidade brasileiras que dão 10-0 em diversas outras agências do mundo. E as propagandas brasileiras sempre foram as mais premiadas. E o publicitário que tem mais premiações no mundo é o Washington de Oliveto, que é um publicitário brasileiro. Não tem outro publicitário que tem tantas premiações como o Washington de Oliveto. Então, a gente vê que não é só Pelé que o Brasil tem. Né? O Brasil tem grandes produtores, tem grandes profissionais, tem grandes empresas. Assim, no caso de agências, né? A gente não tem empresa, eu vou dizer, tecnológicas. Tecnológicas o Brasil realmente não tem. Mas o Brasil ele tem a sua referência, sim. Ele tem um legado. O Brasil tem legado em algumas coisas. E eu me atrevo a dizer que talvez em publicidade o Brasil, como eu sou publicitário, eu estudei muito disso, né? Eu acho que o Brasil foi, no passado, o melhor do mundo.
né? Propagandas como o do Bombril, né? Eram incríveis, aquela do... É que vocês não devem reconhecer, muitos de vocês são novos, mas tinha também outra propaganda que foi o Washington de Oliveto que fez, o da Folha, que era um ratinho que ficava 3, 2, 2, 4, 4 mil. Nossa, aquela foi uma das melhores propagandas que eu já vi. E foi feito por um brasileiro. Eu nunca vi uma propaganda tão criativa, tão boa quanto a do Brasil. Isso eu posso pelo menos falar com todo orgulho. O Brasil já foi referência na área de publicidade, né? Hoje a W Macan ainda existe, ela ainda é uma das maiores agências, mas já não é aquela coisa como já foi no passado, né? Mas é que vocês que chegaram mais novos, talvez vocês não viveram a glória do Brasil que foi no passado. O Brasil já foi produtor de grandes obras, né? A gente também pode falar, alguns não têm esse conhecimento, mas o Jô Soares, tá? Algumas pessoas não sabem, mas o Jô Soares, ele era extremamente inteligente, muito inteligente. Eu já li o livro dele, ele já escreveu alguns livros, e o Jô Soares, assim, a entrevista que ele fazia com as pessoas que iam no programa dele era coisa de outro nível. Você assistia que ele só fazia perguntas inteligentes, e você vendo, foi estudar um pouco o Jô Soares, quando eu li um livro dele e gostei, aí eu fui estudar um pouco mais ele, eu vi o quanto esse cara era inteligente, né? Ele era extremamente inteligente, era um caso bem raro. É que infelizmente não divulgaram muito disso, mas o Jô Soares era muito inteligente e infelizmente algumas pessoas não sabem disso e ele já nos deixou, né? Mas o cara era um ponto muito fora da curva. Então, o Brasil é que o Brasil de agora praticamente é um zero à esquerda. Até o Paraguai já tá dando uma surra no Brasil, mas o Brasil já foi bonzinho assim no passado, não em questão de qualidade de vida, porque qualidade de vida o Brasil nunca foi bom, tá? Nunca na história da humanidade você vai falar, o Brasil é bom. Não, o Brasil nunca foi bom, nunca teve o brasileiro nunca teve poder de compra, nunca teve nada, nunca teve uma abundância que um europeu americano teve. A única coisa que o brasileiro teve, pelo menos no passado, foi a sua capacidade de comprar uma casa e construir uma família. Antigamente, um brasileiro conseguia fazer isso. Hoje é inviável. Assim, é uma pena ver também que o Brasil teve uma oportunidade muito grande de crescer e por incompetência do governo, que era o PT na época, né, o Brasil não cresceu. Lá por volta de 2007 a 2009, os Estados Unidos ele estava em uma crise muito grande, todo mundo conhece essa crise de 2007, né? E foi a época que o Brasil poderia ter crescido. Foi essa época que o Brasil poderia ter aproveitado essa crise dos Estados Unidos e crescido, mas não, o Brasil não fez isso. E quem acabou fazendo foi a China. A China aproveitou a crise dos Estados Unidos, né? Então, por isso que hoje a China está sendo o que é. Não vamos nos iludir que a China não é um país assim que todo mundo vê a abundância, tem muita fome na China, mas não podemos descartar que a China cresceu muito economicamente, né? Teve muitas empresas chinesas começaram a crescer e tudo mais, né? Falando sobre economia. Então, a China aproveitou a crise dos Estados Unidos, coisa que era para o Brasil ter aproveitado, o Brasil não aproveitou. O ano de 2007 era a faca e o queijo na mão do país, mas o PT, com sua grande incompetência, conseguiu deixar o país pior em um momento que era para ele ter crescido. E hoje até o Paraguai está crescendo e o Brasil não. Mas tudo bem que é glórias de passado, né? Tô falando muito do passado. Por falar em passado, não tava parando de aparecer no meu feed lá no Facebook o pessoal falando: 3 Copas é só o Pelé que tem, né? Assim, brasileiro querendo enaltecer o Pelé. Mas aí, uma coisa que eu achei até curiosa, que eu tava lendo nos comentários, tinha muito pessoal assim que eu percebi que acho que é da X pra baixo, ou da Y pra baixo, né? Ou né, de Y pra Z e tal. O pessoal comentando, Pelé é só passado. Pelé é só passado. Ele pegou uma época que só a América do Sul jogava futebol. O Messi faz gol
em meio de campo. Então, assim, deu para perceber que nas gerações mais novas, o Messi é o ídolo até mesmo aqui no Brasil. Nem o Pelé é mais um ídolo. E tudo bem, eu concordo. Eu particularmente não acho o Pelé um grande jogador. Eu acho que o Pelé realmente ele pegou uma época que era só a América do Sul que jogava futebol, né? E então, assim, era aquilo, é igual o que o Sheldon Cooper falou uma vez. Segundo o Sheldon Cooper, ele achava que o Einstein não era um gênio. Ele falou: o Einstein não é o gênio, o Einstein só estava em uma época em que ninguém estudava. Então, qualquer descoberta é uma descoberta. Então, faz sentido para a analogia do Sheldon, né? Pois o Sheldon ele também é um gênio, tem super inteligência e segundo ele o Einstein não foi isso tudo, porque o Einstein só estava em uma época que qualquer descoberta era uma descoberta. Então o mesmo vale para o Pelé. Eu acho que o Pelé realmente estava em uma época que ninguém jogava bola. Imagina um Haaland contra o Pelé. O Haaland, o Pelé nunca pegou um Haaland da vida, né? Um cara, um europeu grande que se alimenta bem e faz gol daquele jeito. Né? O Messi mesmo fez gol em meio de campo. Eu nunca vi o Pelé fazer isso, né? Então, mas assim, eu posso ver que os mais velhos, eles enaltecem o Pelé, mas por causa da época deles, né? Então, quem viveu a época boa do Brasil ainda acha que o Brasil tá assim, mas muita gente não entendeu. O Brasil mudou. Né, e mudou muito para pior. E as novas gerações já pegaram o Brasil ruim e, segundo eles, o Pelé já não é grande coisa, né? E eu, particularmente, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho jogou muito mais que o Pelé. Para mim, um Ronaldinho Gaúcho dá um 10-0 no Pelé. Pelo menos para mim. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho jogou mais, né? Mas como o tema não é sobre Pelé, a gente acaba vendo que, de fato, os mais novos já não esperam já não esperam grande coisa do Brasil, já não vê o Brasil sendo uma grande coisa. E, novamente, eu tenho que repetir aqui que o Brasil nunca foi grande coisa, certo? No passado, o Brasil também era um país lascado e tudo mais, mas, pelo menos, o Brasil tinha suas referências. Tinha suas referências, tá? A literatura do Brasil pelo menos antigamente, já foi uma das melhores do mundo. Os livros do Érico Veríssimo, a poesia do Vinícius de Moraes e também a literatura do Machado de Assis são literaturas respeitadas mundialmente, até mesmo mais respeitadas que a literatura de Portugal. Tem muito português que assim, reconhece muito mais a literatura brasileira do que as própria de Portugal, né? Então, assim, o Brasil, ele já foi uma potência, como posso dizer, em títulos o Brasil foi uma potência. Não podemos esquecer também do Ayrton Senna, cara. Não podemos esquecer do Ayrton Senna. Quem conheceu o Ayrton Senna, cara, o Ayrton Senna pra mim ele foi, eu não tenho palavras pra descrever o que ele foi. Certo? Eu só tenho um respeito muito grande por Ayrton Senna, o que ele fez, assim, é algo, eu não tenho, eu realmente não tenho palavra, mas quem conheceu Ayrton Senna sabe o que ele foi. O cara foi um piloto de Fórmula 1, assim, muito fora da curva, e assim, respeitado pelo mundo inteiro, tem estátua dele na França, ele escreveu um livro em francês, então assim, Ayrton Senna é outro ponto fora da curva, né? E assim, brasileiro, né? A gente pega esses brasileiros aí, Ayrton Senna, Érico Veríssimo, Jô Soares, também tem embora muitos de vocês não possam achar que ele não é grande coisa, mas o Maurício de Souza, ele é grande coisa sim. O Maurício de Souza, ele é reconhecido no Japão, é o criador da Turma da Mônica. Né? Tem muito japonês que conhece a Turma da Mônica. E se você for ver, a Turma da Mônica tem uma originalidade muito grande. Cada personagem tem sua personalidade. Né? Tem o Cebolinha que tem um jeito dele, tem a Mônica tem o jeito dele, a Magali tem o jeito dela. Então, assim, você vê muita personalidade na criação do Maurício de Souza. Do mesmo jeito que o Castelo Rá-Tim-Bum. Você viu o Castelo Rá-Tim-Bum, era incrível os personagens, assim. Cara, eu nunca vi um programa melhor que esse infantil e não tem. Nem Noruega, Suécia consegue fazer algo igual. Aquela personalidade que cada personagem tem, aqueles brinquedos. E eu tava vendo uma matéria que aquilo tudo foi feito à mão. Cara, foi feito à mão assim. Assim, você vê que o Brasil era para ser uma potência. Se não fosse
o governo brasileiro, que não só o PT, a gente acusa muito o PT estragou o país, estragou sim, mas nunca tivemos um bom governo. Nós nunca tivemos um governo que incentiva o brasileiro a criar, a procriar. Nunca teve um governo que fizesse isso. Se tivesse um governo que incentivasse o povo brasileiro, eu tenho certeza que esse país seria o melhor do mundo. É só você pegar coisas como o Castelo rá tim por exemplo. Aquilo é surreal, é surreal. Você não imagina uma outra produção igual. Eu nunca vi um programa infantil melhor que aquele. Ele conseguia educar, ele educava e dava um entretenimento de qualidade. O mesmo vale pro Rá-Tim-Bum. Quem conheceu o Rá-Tim-Bum era um programa educacional que dava 10-0 nas melhores faculdades do mundo. Né? Uma criança aprendia muito com aquela obra de arte, né? Eles falavam sobre higiene pessoal, coisa assim, ensinava a criança e você vê, a criança que assistiu Castelo rá tim essa programação da TV Cultura hoje, são os geração Y da minha idade, os que assistiram têm uma cabeça assim, muito analítica, você pode ver. Hoje em dia a criança não tem nada na cabeça porque não tem esse tipo de programação, entendeu? Então, assim, era para o Brasil ser uma potência, mas o Brasil não é. E independente do governo que seja, pode ser PT ou antes do PT, porque o PT pegou o Brasil em 2002 praticamente. O Brasil já era um país lascado antes, né? Não podemos esquecer do que o Collor fez, né? O Collor destruiu também a economia do país. Então, nunca tivemos um bom governo. Eu acho que o problema do Brasil é o governo, né? Se o Brasil não tivesse esse governo, o Brasil teria a chance de ir para frente, porque capacidade o Brasil tem sim. Né? Eu vi que eu gosto de jogos indie e acabo vendo que muito jogo indie bom são de brasileiros, são empresas brasileiras. São cara que não tem uma grande estrutura para produzir um jogo, ele produz em uma engine. Tem muito jogo indie brasileiro famoso, vendendo pra caramba, né? E eu ainda acho que são os estudos indies que estão salvando a indústria dos jogos, né? Então, assim, você acaba vendo um pouco do passado do Brasil, você vê que o Brasil teve muita glória, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a gente acabou vendo o Haaland, né? O Haaland, a gente viu ele, nós brasileiros tivemos uma grande admiração pelo Haaland e você começa a perceber que o Brasil já não tá virando nada, quando a- a- até essas gerações mais novas, vamos dizer assim, ou até mesmo a população, já não bota mais fé no futebol, que foi uma das poucas coisas que o Brasil foi bom durante muito tempo, né? Então, assim, o Brasil ele foi bom no futebol durante um período, os times brasileiros ganhavam bastante títulos, né? Visto o meu time, que é São Paulo, né? São Paulo tem muitos. Ele durante muito tempo foi o. Eu não sei ainda se ele não sei se outro passou, porque eu já não acompanho mais futebol. Mas pelo menos até onde eu acompanhava, o São Paulo foi o time que mais teve títulos internacionais do mundo. Do mundo. Ou seja, o São Paulo tinha mais título que times como Barcelona e Manchester. Não sei como está hoje, porque eu não acompanho mais futebol. Já não gosto mais de futebol. Mas São Paulo, durante muito tempo, foi um time assim muito respeitado, né? E assim, os times brasileiros tinham grandes títulos lá fora, né? E os craques, muitos craques do futebol eram brasileiros, como por exemplo o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Fenômeno, o Robinho, esses, né? Esses times, o Kaká. Então, nós tivemos muito craques que eram brasileiros, né? Então, durante muito tempo o Brasil foi referência em futebol. Né? Em futebol, o Brasil foi uma grande referência. Teve uma época que o Brasil era referência em tudo. Em tudo. Na luta, o Anderson Silva era o maior campeão. Né? Na Fórmula 1 era o Ayrton Senna. Então, assim, o Brasil em esporte, cara, ele sempre foi muito respeitado, né? Mas a gente vai ver hoje em dia, o Brasil perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje o Brasil não consegue ser bom em praticamente nada. Em nada, né? É, e por que a gente está chegando nisso, né? Por que o Brasil já não é mais nada? Então vamos ver aí, né? Quem fez uma analogia muito boa, teve três produtores que vocês conhecem e eles fizeram uma analogia muito boa. E eu sempre cito eles aqui e eles são aqui da nossa comunidade. Coruja, Caio, Nômade Brasileiro e o Lion, né? Cada um deles deu os centavos deles
E eu tô aqui também para dar os meus 2 centavos. E cada um deles fizeram uma analogia muito boa. Eu não vou me lembrar quem disse o quê, mas eles fizeram boa analogia, né? Por exemplo, o Coruja disse que o futebol tá mimimista. E tá mesmo, né? O futebol tá todo mimimista, o futebol já. Assim, você acaba vendo o que de fato tá acontecendo. Você pega, por exemplo, o Haaland. Os craques agora são craques de fora, né? São craques estrangeiros. Haaland, Messi, né? Tem aqueles jogadores lá da, da Inglaterra e da Espanha. Então, assim, eles que estão chamando a atenção. E o Caio fez uma analogia muito boa. Falou: ó, você pega o Haaland, o cara tá lá comendo proteína, tá tomando leite puro, tá, tá consumindo caloria de gordura animal, né? Ou seja, o cara tá comendo bem, o europeu tá comendo bem. Aí você pega o brasileiro, o que é que o brasileiro tá comendo? O brasileiro tá comendo só caloria que não presta, né? Só açúcar, né? Só gordura saturada, não tá se alimentando bem, enquanto o europeu tá lá se alimentando bem. Aí nesse jogo que teve com o Haaland aí da Noruega, né? A gente viu como o brasileiro tá, cara. Os caras chegavam perto de qualquer jogador, principalmente do Haaland, eles iam lá tentar pegar a bola e caía no chão. Não conseguia nem pegar a bola dele, cara. O cara é grande lá, forte, europeu lá, forte, e os brasileiros iam lá tentar pegar alguma coisa, não conseguia, né? Tomava, simplesmente não ia, né? Ficou bem claro isso, né? Que o brasileiro ele perdeu a garra. Ele perdeu a garra, é isso que a gente pode falar. Então, assim, os jogadores brasileiros iam lá, tentar pegar a bola lá dos europeus, aí não conseguia, tentava pular lá, aquele gol que o Haaland fez de cabeça. Caraca, o cara só toma. Cara, nossa, foi muito humilhante, cara. O Brasil tá sendo muito humilhado, né? E e é isso, né? A gente acaba vendo o que que tá acontecendo, né? Então tá lá, o europeu tá forte, tá se condicionando, enquanto o brasileiro tá só se decaindo, né? E a gente não pode deixar de analisar que para você ter bons jogadores, pelo menos o que que aconteceu no Brasil. Durante muitos anos, o Brasil era o único entretenimento que os guris tinham, né? Então os garotos, eles só tinham futebol, a maioria das vezes. Não é como hoje que você tem celular, você tem videogame, não. Naquela época não tinha isso e eu também sou dessa época. Sou de uma época, eu já falei pra vocês, sou de uma época que só tinha apenas a TV aberta. Só tinha a TV aberta, jogo da memória, damas, xadrez. Aí tinha o futebol, né? Então você ia lá, então todo menino brasileiro jogava futebol praticamente. O cara podia ser ruim, mas mesmo assim ele tentava jogar, né? Até os gordões ia lá, tentava jogar, era o entretenimento. Aí o que que acontece? Pelo menos antes, não assim, carne sempre foi cara aqui no Brasil, não é de hoje que tá cara, sempre foi cara. Mas você ainda conseguia comprar carne, uma carne vermelha, isso não era como hoje tá muito mais caro, mas antes você conseguia. Então assim, o menino querendo ou não, ele comia, né? Ele comia uma comida de qualidade melhor. Aí, como é que os garotos brincam jogando futebol? Eu me lembro que na minha escola a gente pegava era garrafa e ficava chutando porque nem bola tinha, tá? Nem bola tinha. Então, aí eles jogavam com garrafa, ficava chutando a garrafa. Não é igual a Europa que tem escolinha de futebol, tem tática, tem os melhores uniformes, a melhor bola. Não, aqui no Brasil era chinelinho como gol, entendeu? Aí todo mundo juntava umas moedinhas pra pedir pro ferreiro fazer um golzinho. É assim aqui no Brasil, né? Aí a gente jogava futebol lá, aí a gente jogava na rua, no asfalto da rua. A rua apertada, né? Aí às vezes vem passar carro, aí você tem que parar do jogo para deixar o carro parar, tem que tirar a travinha para os carros parar, né? Porque é assim, a gente jogava na rua, né? Jogava no asfalto. Aí o que acontece? O asfalto, rua apertada, então assim, nós brasileiros se adaptamos a isso, né? Então a gente sabia que não dá para jogar a bola muito alta, que não dá para fazer longos passos.
os dribles têm que ser bem curtos. Então, assim, tem o jeito brasileiro de jogar futebol, que era bem assim. Então, por isso que quando você via muito craque brasileiro, né? O Brasil tinha muitos craques, era isso, porque o cara já tinha um futebol que era bem assim, estratégico. Vamos dizer, tinha uma estratégia. Você driblava baixo, chutava baixo, né? Então, durante muito tempo, o futebol brasileiro tinha essa característica, né? E aí o que acontece? Agora, hoje que o brasileiro já não come mais proteína, fica no celular, né? Já não tem mais esse futebol que a gente viu antigamente. Então, se o pessoal tá esperando o Hexa, lamento, o Hexa não vai ter, tá bom? Existe uma grande chance da Alemanha ou a Argentina passar o Brasil, existe, tá? Porque não vai ser mais como antes. Não vai ser mais como antes. O brasileiro está se alimentando mal, o brasileiro já não joga mais futebol com aquela identidade que a gente tinha, né? Então, agora, hoje em dia, inclusive, já tem muitos campinhos construídos, né? Igual eu falei, eu joguei aqui na rua, agora, só agora aqui no meu bairro tem mais de 3 campinhos de futebol, ou seja, agora, hoje, o brasileiro já joga em campinho se ele quiser jogar. Tem campinho agora, né? Agora ele pode dar chute alto, pode pegar a bola e chutar com toda a força. Agora não é igual quando a gente jogava na rua, você tinha que calcular muito bem como você ia chutar. Então, assim, já perdeu essa habilidade. A habilidade do brasileiro é assim. A maioria dos gols do brasileiro era assim, ninguém jogava no alto. Hoje você foi ver, os caras estavam querendo jogar no alto com o europeu, cara. Não é assim. Os caras são grandes, então você tem que ir por baixo. Então, o time brasileiro antigamente ganhava muito assim. Você pode ver, o jogador brasileiro sempre tinha um jogo muito complexo, muito complexo. Então ele driblava, por quê? Porque ele aprendeu que a rua é muito estreita. Então a rua é estreita, ele dribla, aí ele chuta baixo, aí pronto. Agora pronto, perdeu essa identidade. Então aí quando você vai ver, já decaiu, né? Decaiu só pela péssima caloria que o brasileiro tá consumindo, já decaiu a característica do craque, né? O Brasil tinha muitos craques, agora não tem mais, né? O Vini Júnior ainda eu acho que é um esforço que estão fazendo, né? Porque eu não vejo talento nenhum nele, né? Mas eu ainda vejo um pouquinho de talento no Neymar, mas no Vini Júnior não vejo. Inclusive, cara, eu acho que se tivessem deixado o Neymar jogar mais um pouco nessa Copa, que é outro assunto agora, né? Vamos para o tópico 2. Cara, no meu ponto de vista, quem joga agora é só o Neymar, tá? Vini Júnior e aquele Endrick lá são uma porcaria. Então, eu acho que quem ainda tem um jogo é o Neymar. Deixava o cara jogar, não deixaram ele jogar. Eu sei que muita gente não gosta do Neymar, eu também não gosto. Mas ele é o único que tem jogo ainda. Então deixava ele jogar, cara. Não deixaram ele bater o pênalti. Era para ele ter batido o pênalti. Ou seja, perderam por burrice. Aí a gente vê por que isso tá acontecendo. O pessoal tá tentando mulgar muito o Neymar, certo? O pessoal tá falando que ele é o famoso macho tóxico, que ele é o, né? Ele tá tendo todo esse estereótipo que as mimimistas odeiam, né? Então o que acontece? Perseguiram muito o Neymar. Então estragaram muito a carreira dele, né? Fizeram de tudo pra mogar o cara, por quê? Porque ele também foi se envolver com umas digníssimas aí que não presta. Essas digníssimas fizeram a caveira dele nessas mídias sociais, a imagem do cara decaiu. Aí o que acontece? Não deixaram o Neymar jogar, né? Não deixaram o Neymar jogar, deixava ele jogar. Eu acho que se tivessem deixado o Neymar jogar, o Brasil poderia ter ganhado da Noruega, cara. Dava sim, dava sim. Tanto que o primeiro pênalti foi perdido porque não deixaram ele bater. Não deixaram o Neymar jogar. Cara, deixava o Neymar jogar, cara. Entendeu? Ele é o melhor que tem nessa porcaria dessa seleção. Entendeu? Mas o que acontece? É isso que a gente tá falando. O futebol tá mimimista. Então, o que acontece? Perseguiram o Neymar por causa das mimimistas que foram lá encher o saco, foram falar que ele é mais tóxico. É isso. Então, o que acontece? Hoje, o cara já não tem mais vontade de fazer alguma coisa. E ficou visível. O Neymar, eu vejo isso nele. Eu vejo que o Neymar ele não tem mais vontade de ir pra cima. Né? Não tem mais vontade de fazer mais nada. Primeiro que ele já conseguiu o que ele quer. Ele já tá rico, já é milionário, já tá de boa pra ele. No caso dele, tá super de boa. Mas você vê que ele ainda não tem aquela vontade. Mas por quê? Porque perseguiram ele demais.
né? A mídia perseguiu ele demais, fizeram de tudo para acabar com a imagem dele e tudo mais, então nem deixaram ele jogar, ele ficou de fora no jogo por perseguiçãozinha. Então o que que acontece? O Neymar é o exemplo do que está acontecendo com o homem hoje em dia, né? Mas assim, o Neymar é jogador de futebol, então o caso dele é outra parte. Mas vamos pegar um cara que não é jogador de futebol. Vamos pegar um cara comum aí de CLT. O cara tá indo lá na CLT, querendo dar o melhor dele, querendo fazer alguma coisa, mas aí chega, como a CLT hoje em dia tá toda mimimista, tem um monte de digníssima chata no ambiente, aí ficam lá mogando o cara, essa digníssima dá atestado, aí o cara tem que fazer trabalho de dois, aí toda hora fica enchendo o saco do cara. Nos meus últimos anos de CLT foi assim. Até que o cara pega e fala, cara, não tá valendo a pena, não tô sentindo mais vontade disso aqui não. Pegar e cair fora. O que o cara faz? Vou fazer Uber. E pronto, o cara sai da CLT e vai fazer Uber, né? Aí às vezes o cara tá melhor no Uber, ou, às vezes o cara não quer nem conversa. O cara, quero nem conversa, então nem Uber eu vou fazer a entreguinha. Pronto, faz entreguinha de pacote, que o cara nem conversa com as pessoas. Então você acaba percebendo que o que está acontecendo com o brasileiro hoje em dia é praticamente isso. O cara está desanimado, o cara está desmotivado, né? O cara já não sente mais vontade de ir para cima, de fazer alguma coisa, que foi exatamente isso que a gente viu nesse futebol. Foi exatamente isso. A gente não viu os jogadores querendo ir para cima, eles só estavam fazendo só o que dava para fazer. O Neymar não quis fazer nada exatamente porque ele já estava desanimado, já deu para ver, entendeu? Você já dava pra ver que o Neymar já não tava querendo fazer mais nada mesmo. Então, assim, embora vocês podem não gostar do Neymar, mas uma coisa é fato, ele era o melhor dali. Então, assim, ele era o melhor dali e não deixaram ele fazer nada. Esse que é o problema. Era pra ele ter feito alguma coisa, cara. Não deixaram ele fazer, deixaram ele fora do jogo, entendeu? Exatamente por causa dessa perseguiçãozinha de mimimistas, de modernetes chatas aí o cara fica sem vontade de continuar. Mas volto a repetir, o caso ele é jogador de futebol, ele já tem dinheiro, é outra coisa. O caso dele é totalmente à parte. Agora a gente vai pega esse caso dele e compara com o CLT médio brasileiro. O cara às vezes vai lá, ele tá com uma grande ideia, isso aconteceu comigo em agência, por exemplo, eu tinha uma grande ideia, eu falava, gente, vamos fazer isso aqui, tô com uma ideia de fazer isso aqui, aí chegava lá a mimimista enchendo o saco só porque ela sabe que, né, mimimista é complicado, cara, se ela vê que é você que tá tendo a ideia e não ela dá um jeito de te mogar, aí ela, não, 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 aí pronto, aí todo mundo tá escutando a digníssima aí não levam o seu projeto para frente. Então, qual foi a ideia que eu tive que fazer? Eu saí da empresa e toquei o meu projeto. Aí, o que aconteceu depois? Depois eu vi todos esses babacas antigos colegas de trabalho entrando lá no meu LinkedIn, vendo tudo que eu faço. Que aparece, o LinkedIn mostra quem entra no seu perfil. É estilo o Orkut era assim, né? Você entrava lá, o pessoal, você podia ver quem estava vendo o seu perfil, eu achava isso bem legal. Mas então, aí no caso, esses babaca aí que não me escutaram, agora tá todo mundo ir lá ver o que eu tô fazendo no LinkedIn. E os meus projetos eu tô tocando aqui, tá dando tudo certo agora. Né? O que eu falei que era para fazer, ninguém me escutou, porque tinha uma mimimista enchendo o saco. Aí tudo bem, aí eu não senti mais vontade de estar lá. Falei, tudo que eu faço aqui ninguém escuta, ninguém leva a sério, então pronto, vou cair fora e vou fazer o meu. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, assim, no meu caso, até porque eu volto a repetir, meu caso aqui, eu já tinha esses projetos em mente, era uma coisa que eu já estava querendo fazer. Agora, e o cara que só tá no começo do começo? Né? Porque, assim, eu tenho um repertório muito grande, né? Eu tenho um repertório porque eu fiz muitas coisas, mas e às vezes o cara é novo e não fez? O cara que é novo e não tocou projetos para frente, ele não vai ter ideia, assim, do dia pra noite. É por isso que às vezes vale a pena o cara comprar uma mentoria. E eu tô vendendo mentoria aí caso vocês queiram, tá? Mas o que eu tô falando, comprar mentoria não, compra um e-book, leia algum e-book aí, pelo menos eu gostei de alguns e-book que eu li, por exemplo, do Adriano Genini, ele que é referência em gestão de tráfego, eu comprei e-book dele. Aí eu comecei a ler, então é isso que eu recomendo para vocês, garotos mais novos aí, vocês vão ter que começar a procurar vocês vão ter que começar a procurar coisas por conta própria, tá? Porque antigamente você entrava numa CLT, você aprendia lá.
Hoje você já não aprende mais em uma CLT. CLT tá assim. Se você tem uma ideia, ninguém quer levar a sua ideia para frente. Antigamente, pelo menos, você tinha uma grande ideia, quando não tinha Digníssima no ambiente, né? Você tinha uma ideia, o pessoal ainda pensava. E eles deixavam você testar. Ah, então testa aí. Se der certo, a gente vai. Era assim antigamente. Hoje não. Hoje você entra numa CLT, você nem tem direito de testar. Então, assim, você vai ficar bem molgado. Então, é melhor. Por isso que eu falo, vocês garotos mais novos aí, comecem a procurar esses cursos da Hotmaster. É... Então, esses cursos da Hotmaster, esses cursos aí que estão tendo, que eles ajudam pra caramba, tá? Você vai ter que começar a tocar seus projetos sozinho. É isso aí que eu tô falando. Então é isso que tá praticamente acontecendo. Você pega os guri mais novos aí, cara, os caras não sentem mais vontade de fazer mais nada, não tem garra, não tem fibra e não é porque eles são fracos, porque eles já são impedidos de tocar o projeto deles pra frente, eles são impedidos de fazer as coisas. Então eles acabam desanimando, aí muitas vezes eles saem do ambiente que não presta e vai fazer o mínimo do mínimo, que é isso que eu tô percebendo. Eu tô percebendo muito isso. Tem muito cara que tá saindo de empresa, aí vai abrir barbearia, aí vai fazer entrega, aí vai fazer Uber, aí vai fazer isso, fazer aquilo. Eu tô percebendo, os caras estão saindo da empresa porque a empresa já não motiva mais ninguém. Mas, infelizmente, são as empresas que têm capacidade de tocar um bom projeto para frente. Quando eu adoro a Nintendo, eu sempre falo aqui para vocês, eu amo a Nintendo. Eu sempre vejo os documentários da Nintendo e é sempre uma ideia assim que surgiu. Sempre foi uma ideia assim que surgiu. O cara que fez um dos jogos mais famosos da Nintendo, que é o Smash Bros. Que é o quê? Que é todos os personagens da Nintendo lutando. Esse foi um dos jogos que mais cresceu. O cara tava fazendo um jogo escondido da Nintendo. Ele tava fazendo um escondido da Nintendo. Aí só depois alguém falou pra ele, cara, mostra pra Nintendo. Ele já trabalhava na Nintendo, só que ele tava fazendo um outro jogo pra Nintendo. E era um jogo de luta. Só que daí falaram pra ele, um amigo dele falou, mostra pra Nintendo, cara, mostra lá pro chefe, vai, confia em mim, mostra pro chefe, vai lá. Aí ele foi lá, mostrou pro chefe, o cara falou, nossa, que jogo da hora, a gente vai divulgar, pronto. Que na época era o Hiroshi Yamauchi, né? Pronto, Super Smash Bros. É um dos jogos mais jogados de luta que tem. Né? É tão jogado que o Cloud do Final Fantasy foi pra ele, eu tenho aqui esse joguinho. O Cloud foi pra ele, quase um monte de personagens foi pra esse jogo. Né? Por quê? Porque o cara teve uma ideia, tocou o projeto, ele teve incentivo. Agora hoje o CLT médio, ele vai para uma empresa, cara, o cara não tem, ninguém escuta o cara, entendeu? Ninguém leva o cara a sério e é praticamente isso. É isso que dá você ter um ambiente de mimimista, você ter um ambiente cheio de mimimista, entendeu? Um negócio não vai para frente, fica morno ali. E são as empresas que têm capacidade de levar um bom projeto para frente. É muito difícil um cara sozinho pegar um projeto sozinho e tocar. É muito difícil. Entendeu? O cara tem que ter muita sorte para que dê certo isso assim. Né? Às vezes tem que pelo menos ter umas 10 pessoas tocando junto, mas o ideal é uma empresa. Por quê? Porque a empresa tem capital, uma empresa consegue contratar um estúdio, às vezes a empresa tem um estúdio, então assim, consegue fazer qualquer projeto funcionar mais facilmente. Mas com esses ambientes desse jeito que estão, ninguém vai para frente, cara. E é praticamente isso que tá acontecendo com o homem médio brasileiro. O cara já não tem incentivo nenhum, o cara não tá querendo nem ir pra faculdade, não tem nada. O cara vai fazer mínimo do mínimo. E a Copa mostrou muito isso, né? O jogo contra a Noruega mostrou bastante disso aí. Os caras fizeram o mínimo do mínimo. Os caras não quiseram ir pra cima. O melhor que tinha, que era o Neymar, não colocaram ele lá. Esse é um dos defeitos que eu vejo aqui no Brasil, cara. Às vezes tem muito cara que ele é o melhor em alguma coisa e não deixam o cara fazer. Eu já vi isso muitas vezes, muitas vezes. Tinha um cara que ele, quando eu tava numa agência, tinha um cara que ele era o melhor, ele era o melhor em produção de som. Ele era o melhor, mas não deixaram o cara fazer. Deixaram o cara fazer outra coisa. É isso uma coisa que eu acho. É, claro, né? Digníssima num ambiente sempre estraga tudo, né? Quando o Digníssima virou chefe, Digníssima chefe não sabe observar as coisas. Ela não sabe ver quem é bom, deixar que quem é bom faça coisa. Aí é isso. Aí o projeto que saiu foi ruim, foi bem mediano, não vendeu o quanto tinha que vender. Aí essas empresas começam a não vende e não sabe o porquê, não estão vendendo. Né? Tem muitas empresas que estão no vermelho aí, por quê? Analogia errada. E quem está dando uma surra nessas empresas? Startup. Tá surgindo muita startup. E as startups estão dando uma surra nessas grandes empresas. Né? Então,
praticamente é isso que está acontecendo, né? Eu mesmo, eu fui convidado para participar de uma startup de um médico aqui, eu estou ajudando ele, no caso, mas o cara me chamou pela competência dele, por quê? Porque a empresa é dele, entendeu? Então, quando você tem um cara, ele quer abrir um projeto, aí ele vai pegar os melhores para cuidar do negócio dele. Agora você tá em uma grande empresa que tem uma digníssima chefe, que só quer mostrar que é chefe, não ajuda em nada, a coisa não anda. Entendeu? Então tá muito visível como as coisas estão aqui no Brasil. Então tá um bando de jovens não querendo fazer nada, fazendo o mínimo do mínimo, empresas sem saber o que estão fazendo e digníssima estragando todo o ambiente que entra, né? Então, quando a gente pode pegar muito bem a Copa, da qual a gente perdeu referência mais uma vez, e eu ainda acho assim, cara, a gente ainda teve o Neymar que joga bem nessa última Copa, e o Vini Júnior que é bem mediano. Nas próximas, eu não sei como vai ser, porque pode ser que o Neymar nem jogue. Mas o problema não é nem que o Neymar não jogue, é que não vão deixar ele jogar de novo, porque o pessoal persegue ele. E esse que é o problema, você tira a capacidade do cara, né? O cara, ele é bom em alguma coisa, então você deixa o cara de fora apenas por perseguiçãozinha. Aí pronto, é isso que acontece. O Brasil perde. Simplesmente isso, né? E, galera, não sei se vocês perceberam aí, antes de continuar aqui o vídeo, vocês perceberam que estamos em época de eleição e tá tudo muito quieto? Vocês não perceberam isso? Tá quieto demais, não está? Vocês não estão tendo essa impressão que é época de eleição, ninguém tá falando nada? Deixa aí nos comentários aí o que vocês estão pensando aí, porque eu tô achando muito estranho isso, né? Época de eleição, tudo muito quieto assim, ninguém falando nada, né? Mas voltando aí pro vídeo. Aí é basicamente isso que está acontecendo, cara. Então a gente está vendo aí que nos outros países, querendo ou não, por mais mimimista que seja, você ainda tem um respeito pelo homem, né? Que é o caso do Haaland, né? O cara, ele foi muito respeitado, né? O pessoal respeitou ele demais, agora tá todo mundo falando que o cara é bom, que o cara é isso. Beleza, o cara tá, né? O cara tá bom, o cara, né? E ainda perdeu. Ele perdeu, a Noruega perdeu, mas ele foi o que mais ganhou seguidores, né? Pelo incrível que pareça, ele foi o que mais ganhou seguidores, né? E e o que acontece? Simplesmente respeitam o cara. Então, quando você respeita alguém, que é o caso do Haaland lá, né? Você respeita o cara vai mais com vontade de fazer as coisas, né? Agora você fica mogando, rebaixando, causando intriga, causando briguinha, o cara perde a vontade de fazer as coisas, que é o que aconteceu aqui no Brasil. Não só no futebol, mas como em tudo. Né? Os brasileiros, homens brasileiros, não estão tendo incentivo de nada. É boomer estragando o cara, é boomer mogando o cara, entendeu? É digníssima, mimimista, mídia, só pisando em cima do cara, e pronto, o cara não quer fazer mais nada. Aí o resultado é isso que tá. Um Brasil que perde em tudo, perde em tudo. E a única coisa que o Brasil era bom, começou a perder. E já era. E agora eu tô vendo próprios brasileiros falando que o Messi é melhor que o Pelé. E no meu ponto de vista, ele é. Mas pelo menos o cara antigo, ele tentava defender o dele. Não, Pelé é melhor, tal, mas não, né? Agora a gente vê que as novas gerações sequer quer saber do Brasil, né, cara? E o Brasil tá piorando cada vez mais. Né, eu sei que sair do Brasil é uma excelente opção, mas eu volto a dizer a todos vocês que eu não sairia sem preparo. Eu acho muito. Acho sim, sair sem preparo é um pouco complicado, né? Mas se você tiver um preparo, sim. Se você tiver um preparo, aí eu recomendo sim você sair do Brasil. Mas se despreparado, eu acho um pouco complicado. Eu tô visando um Paraguai. Eu tô pensando em ir pro Paraguai. Eu vou dar uma estudada melhor, porque o Paraguai tá com um poder de compra melhorzinho. Mas é aqui, você ganha em um e perde outra, né? Também tem suas desvantagens. Mas eu vou ver isso com mais calma depois. Mas é basicamente isso, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo uma geração de homens desanimados, né? Sem querer fazer nada e assim, tá cheio de querer empoderar a digníssima. Só que o que acontece, cara? Você empodera a digníssima, mas ela não faz nada. Ela não passa disso. Entendeu? Elas não conseguem criar um grande projeto, não conseguem. Você pode ver que elas na direção só faz coisas erradas, não toma melhores decisões, nunca sai uma boa ideia, uma grande ideia da cabecinha delas. Eu, por exemplo, eu sou publicitário. Hoje, as agências de publicidade estão
todas dominadas por digníssima. Por isso que o Brasil perdeu muita referência em publicidade, né? Mas você vai ver quem foram quais foram as melhores propagandas brasileiras da Parmalat lá, Henry Ray, brasileiro, homem. Washington de Oliveto, dispensa comentários de qualquer propaganda. É que quem não entende de mídia não sabe quem é o Washington de Oliveto, mas esse cara foi brabo. E era só mais um dos brabos que o Brasil tem. O Brasil teve grandes destaques, cara, que dá surra em qualquer estrangeiro. Washington de Oliveto, o melhor publicitário. Ayrton Senna, o melhor piloto de Fórmula 1. Eu não gosto muito do Pelé, eu acho o Ronaldinho Gaúcho melhor. Por isso que eu não vou falar de futebol aqui. Mas a gente teve grandes brasileiros, cara. Grandes brasileiros. O Machado de Assis é um escritor também que dá surra em vários outros escritores estrangeiros também, né? E infelizmente a gente tá perdendo referência em tudo, cara. Até na música também, que tem gente que só conhece o Bolsa Nova e o esqueci o nome dele, o Tom Jobim, né? O pessoal só conhece ele, mas cara, o Zé Ramalho, no meu ponto de vista, o Zé Ramalho é muito melhor que o Tom Jobim. As músicas do Zé Ramalho são incríveis pra mim. Eu sou roqueiro. Minha banda, assim, é tipo Sepultura, cara. Né? Mas, cara, o Zé Ramalho, quando você escuta as músicas dele, parece que você entra no que ele tá falando, né? O cara conta história nas músicas dele. Cara, e é um excelente músico brasileiro. Pra mim, ele é o melhor, cara. Entendeu? A gente também tem o Jô Soares. O cara foi um excelente apresentador de TV, extremamente inteligente, só falava coisa inteligente. E, e assim, tudo brasileiro. E a gente acaba vendo que tem muito brasileiro com grande potencial e grande destaque. Mas os poucos que conseguiam produzir alguma coisa tá perdendo totalmente espaço. Tá, assim, é, estão deixando eles incapazes em levar adiante o seu legado. E nós tivemos grandes brasileiros com grandes produções. Tem um outro que eu gosto dele pra caramba, que é o João Gordo. Ele fez aquele desenho Fudêncio lá, é igualzinho o South Park. Excelente desenho! Um ótimo desenho. Não foi só ele, teve outros dois lá, mas ele participou na produção. Ele também ajudou a criar a banda Massacration. Então, assim, cara, o Brasil tem potencial, cara. Olha o Hermes e Renato, olha essas coisas que o Brasil. A melhor. Vocês sabiam disso que a melhor MTV que teve foi a do Brasil? A MTV do Brasil dá 10-0 na MTV dos Estados Unidos, cara. Aqui tinha Hermes e Renato, tinha o programa do João Gordo, tinha um outro programa que eu tinha me esquecido. Nossa, tinha programação que dava 10-0 na da americana, cara. Eu fui assistir nessa mesma época, né? Eu tinha a TV a cabo. Tinha pegado lá pra assistir um pouco a MTV americana, muito sem graça. Isso porque eles são os donos, né? Isso porque eles são os donos. Agora a MTV brasileira, nossa, cara, que era aquilo, você é doido, coisa de outro. E era TV aberta, vocês sabiam disso? A MTV brasileira era aberta e entregava uma coisa que TV a cabo não entrega. Então, olha só, cara, para você ver como o Brasil tem potencial, mas infelizmente está sendo totalmente destruído pelo PT, pelo progressismo, pelas digníssimas, pelas mimimistas. Elas estão estragando algo que tinha um potencial ainda. O Brasil tinha um potencial. Eu acho ainda que se o Enéas tivesse virado o presidente do Brasil, eu acho que o Brasil teria ido para frente, hein? Se você pegasse o Enéas. Vocês viam as coisas que o Enéas falava? Vocês viam aí, o cara era chamado de louco, né? Pois é, cara. Se o Enéas tivesse virado presidente do Brasil, eu acho que o Brasil teria ido pra frente. Viu? Mas eu acho que o que estraga realmente o nosso país é o governo. Sem sombra de dúvida, não tem sombra de dúvida. É o governo, né? Porque nós temos brasileiros muito capacitados, né? Nós tivemos grandes projetos brasileiros reconhecidos mundialmente, mas que acabou não ganhando destaque. Quer dizer, perdeu, ganhar destaque ganhou. Só perdeu destaque apenas pelo avanço desde o dia que o PT pegou esse país e quebrou ele em vários pedaços, né? Então aí você acaba tendo essa conclusão. Você vê que o Haaland, né, o europeu, como está o europeu, né, o cara forte, comendo calorias, e como está o brasileiro. E engraçado que é assim, né, brasileiro sempre foi baixinho, né, brasileiro sempre foi baixinho, mas antigamente os brasileiros na Copa eles iam pra cima dos europeus com toda a garra, cara, ia com garra pura, eles iam com força. Foi por isso que o Brasil é o único pentacampeão da seleção, né? Porque os caras eles iam com raiva mesmo, eles iam pra cima. Era Roberto Carlos, era Romário,
é, Ronaldinho Fenômeno, era esses caras, eles iam pra cima com tudo, cara. Eles não tinham medo não, né? Por quê? Consumia ainda caloria, era respeitado, né? O pessoal dava destaque pra eles. Agora hoje não, né? Hoje os caras aí estão se alimentando mal, estão sendo perseguidos, que é o caso do Neymar, né? Então, os caras não estão podendo fazer o que eles podem fazer, os europeus estão lá. Agora os caras ainda, os caras vivem um país bom, qualidade de vida boa, quer dizer, por enquanto, né? Porque a França já tá se estragando com o pessoal lá do Oriente que eles abriram a porta. A Europa vai começar a tomar, já tá começando, né? A Europa já chegou em um ponto de não retorno também, né? Vai ser questão de anos para de algumas décadas aí, logo mais a Europa vai estar toda oriental. Oriental, acho que vocês estão entendendo, eu não quero falar aqui as palavras, né? Mas o pessoal que está entrando lá na França, na Europa e no Reino Unido ali, na Escócia, pessoal ali, logo, né, o idioma deles já tá ficando de lado, agora o pessoal tá falando o idioma árabe lá agora, né? Então é isso, vai brincando. Agora eles vão pagar aí pelo que eles pediram, né? Agora eles estão vendo o problema que causou e já estão vendo que tá tarde demais também para arrumar, né? Mas é basicamente isso. Aí o que acontece? Aí vem o progressismo, vem as mimimistas, vem as digníssimas, estragam tudo. E aí os poucos caras que sobrou já não tem mais vontade de estar continuando nada, de continuando de fazer mais nada. Aí você pega, por exemplo, o futebol brasileiro, que os carinha, os baixinhos lá, eles tinham, assim, eles não eram altos, mas eles também não se davam por vencido. Os caras iam lá e iam com tudo. O Romário mesmo baixinho, o Romário e o Roberto Carlos lá na zaga lá, cara, os zagueiros brasileiros falavam, aqui ninguém passa, e não passa mesmo, cara. Uns baixinhos lá, todo parrudo, falava, aqui europeu não passa. Não passava mesmo, era difícil passar daquela zaga. Né? Antigamente, brasileiro mogava europeu na Copa. Mostrava que tamanho não é tudo. Agora hoje não, cara. Agora hoje parece que tamanho voltou a ser tudo agora, né? Os caras já não tem mais aquela vontade, né? De ir pra cima. Por quê? Porque é isso, é aquilo que o Corujão falou. O futebol tá todo mimimista, né, cara? O futebol ficou mimimista, perdeu tudo, tá tudo estragado, estragaram os jogos, estragaram tudo, igual o último vídeo que eu falei aí, né? A gente perdeu tudo e aí a cada ano que passa vai piorando ainda mais as coisas, né? Aí quando a gente foi ver, a gente também pega aí, voltando pro futebol, cara. Os jogadores de antigamente, eles não tinham medo não, eles iam pra cima, né, os baixinhos lá. Eles tinham o jeito, o futebol deles que dava muito certo, cara, porque era aquele costume de jogar em um local com pouco espaço, né, era a realidade que tinha, aí eles tinham um jogo mais estratégico. Então, assim, os baixinhos iam lá pra cima com tudo, né? O Ronaldinho Gaúcho, então, cara, pegava qualquer europeu e driblava assim, dava um drible, né? Do jeito dele que deixava os caras até tonto. Agora hoje não, cara. Agora hoje os europeus voltou a mostrar que tamanho é tudo. Voltou a mostrar por quê? Porque agora os jogadores brasileiros, o pouco que ainda que podia ter feito alguma coisa, que era o Neymar, não deixaram ele fazer. O pouco, por perseguiçãozinha de digníssima, cara. Por perseguiçãozinha mimimista tá estragando tudo. Então, assim, nada vai pra frente. E o engraçado é que assim, né? Voltando a repetir, as digníssimas fazem isso tudo, estraga tudo, e o problema é que, além delas estragar tudo, elas não produzem nada. Elas pegaram e foram pra faculdade só pra virar uma assistente de ADM. É isso que elas conseguiram fazer. Só isso que elas fizeram, né? O empoderamento delas foi isso aí. Fazer uma unisquina, aí vai pra faculdade, né? Aí entra como assistente, tá lá décadas como assistente. Resumidamente, elas estragou o nosso e os delas também. Aí o engraçado é que elas fazendo isso, elas piorou tudo, né? Agora o mercado de trabalho paga bem menos, o mercado de trabalho tá muito volátil, já tá péssimo, tá horrível, né? E isso tudo porque elas entrou, estragou tudo, agora hoje o dinheiro não vale nada, hoje o mercado de trabalho não vale nada, a moeda não tem mais lastro, então já foi tudo pedido pro ralo, né? Exatamente porque uma coisa é igual que eu falo, cara, mimimista,
de país de primeiro mundo é uma coisa, a mimimista brasileira é outra. Entendeu? O Brasil é um país extremamente pobre, cara. Pobre, lascado, 40 milhões vivendo de Bolsa Família, vivendo na lata, não tem nem condição de comprar carne vermelha. Entendeu? Aí a digníssima que é mimimista, mas está lá na Europa, a Europa tem um poder de compra. Né? A Europa é um país. Não, país não, continente, poxa. Os países lá da Europa, eles têm poder de compra, eles têm uma educação mais avançada. Então, às vezes, você entra no mercado de trabalho e dá, ainda é bom. Agora você vai aqui, a digníssima aqui, que está em um país todo pobre, lascado. Aí vai lá, todo mundo fazendo faculdade, todo mundo, um monte de pessoa analfabeta, não sabe nem ler e escrever direito. Aí entra lá na faculdade. Aí sai da faculdade e vai lá ver ainda se consegue um carguinho aí de assistente, aí fica só naquilo achando que um dia vai virar CEO, nunca vira. Que é isso que o mimimismo fez, né? O mimimismo encheu a cabeça delas de besteira, elas estão cheias de besteira na cabeça e não vai pra frente. Aí no final da conta todo mundo toma conta, todo mundo toma na raqueta. Aí os caras estão fazendo entrega, porque já não aguenta mais o mercado de trabalho. Aí elas estão lá, décadas na CLT lá, como assistentezinha, ganhando pouco, sem promessa de nada, sem expectativa de nada, e pronto, os dois lados perderam. O mimimismo só fez isso, só fez os dois lados perder. E os europeus estão lá de boa. Então, de boa, ralando, comendo aí, bom aí, os noruegueses comendo carne vermelha, as mimimistas, querendo ou não, de país de primeiro mundo, elas têm condição de morar de aluguel, elas têm condição de comprar, de ter um poder de compra. Já a digníssima brasileira, cara, a metade do salário dela já é aluguel. Que empoderamento foi esse, né? E é isso que eu acho até engraçado. Mas agora, avisando aqui para vocês, que quem gosta de histórias de RPG, eu fiz um canal com narração de RPG, né? Eu criei histórias, são histórias que eu faço com as inteligências artificiais que eu criei e eu coloco lá nesse canal, né? Mas como eu tinha falado, falo de novo, só entre para esse canal se você gosta de RPG, se você gosta de histórias ao estilo Chrono Trigger, Final Fantasy, porque eu fiz uma animação, é uma animação que parece muito anime, mas aí eu vou narrando em primeira pessoa, e eu tô percebendo que parece que o pessoal tá gostando, mas volto a repetir, o público-alvo é quem gosta de RPG. Você quer ir lá se inscrever só para me dar um incentivo? Não faça isso. Só se inscreva se você gosta, nem mesmo para me incentivar. E aí, quem quer empreender, quem quer aprender aí a criar um negócio digital para o Instagram, eu posso estar te ajudando numa mentoria com uma call por 1 hora. Você me traz todos os seus problemas, eu te ajudo. Eu já dei consultoria para um pessoal que está conseguindo sair da CLT. Eu dou todas as rédeas, entendeu? E se você quiser empreender, você me manda um e-mail aí, que eu vou estar deixando aí na descrição, com um aviso de quer empreender, porque daí eu vou te dar uma call por 1 hora, te vendo a mentoria, a gente vai conversando e encontramos o caminho certo para você começar o seu negócio, tá? Eu sempre, às vezes eu vejo que o cara gosta muito de celular, eu passo o cursinho certo para ele que tem na Udemy para ele arrumar celular, ou sei lá, ele fala, eu tenho muita vocação com elétrica, então eu falo para ele, vai lá na Senai Pio, inclusive eu até vi que teve um dia que a Senai tava dando um curso de eletricista de graça. Eu rapidamente enviei esse curso para ele. Falei, Senai tá dando de graça. Por que a Senai tá fazendo isso? Porque não tem gente, não tem eletricista e não tem gente. Então, eu rapidamente já enviei e o cara tá lá fazendo o curso de eletricista dele. Boa sorte para ele, cara, porque o mundo vai precisar de eletricistas, certo? Então, se você quer uma mentoria, me chame aí, que eu vou te vender uma call, a gente vai encontrar solução, a gente não sai da sala enquanto não acha uma solução para você. Ou se você quiser uma conversa também, me mostrar seu Instagram, suas coisas, igual da última vez que aconteceu com os últimos inscritos aí, também tá aí, só me envia a avaliação de perfil para eu saber, eu preciso saber, e sugestão de vídeo, tem um Live Pix aí, eu deixei o Live Pix aí, se você tem alguma coisa que você quer contar nesse canal aqui, acessa aí o Live Pix, acho que o valor mínimo eu deixei por R$10 para você me dar o tema e eu vou trazer o tema aqui pra gente e vamos debater. E para você, eu deixei a área de membro, tem a área de membro aí.
Quem virar membro e for do nível do Formiga Rei, eu vou abrir uma call uma vez por mês para a gente conversar entre nós. Aí o que acontece? Vamos poder falar tudo que a gente quer sem restrição alguma, pois não vai ser no YouTube, vai ser no Google Meet. Eu vou reunir toda a galera lá. Então, quem virar membro do canal, eu vou estar enviando esse link lá na áreas de membro, tá bom? Toda uma vez por mês, eu sempre vou estar enviando o link da área de membro. Aí tem o canal reserva, tem um canal do Telegram que também é pago aí, se você quiser acessar. E quem virar membro, eu vou deixar o canal do Telegram livre. E todos os links vão estar aí na descrição. Então é isso aí, pessoal. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Até a próxima.